Saudações, Dux e Duques Tricolores. Quem fala é do Tricolor para mais um Mercado da Bola Tricolor. A gente vai falar sobre 6 jogadores, então vai ser longo sobre isso tudo. Eu vou tentar sempre dar minha visão profissional do que justamente a minha visão de torcedor. É claro que é muito difícil você separar esses dois, né? É igual aquela situação de que você fala sobre separar sua vida pessoal da sua vida profissional. É muito difícil você conseguir fazer isso. Mas eu vou tentar aqui. Realmente assim, falando sobre cada ponto ali. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live. Vai acontecer, fique tranquilo. Realmente, na semana passada foi justamente a volta da minha viagem. Estava muito cansado. Cada vez me recuperando. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante. Tá? Vamos lá. Vamos comentar sobre isso que é importante. Bom, vamos começar com quem? Com o Neymar, claro. O grande Neymar no Fluminense, né? Bom, eu já tinha feito um vídeo, tá? Sobre o Neymar. Eu não mudo em nada daquele vídeo. Nada daquele vídeo. Mas aquele vídeo ele era muito mais uma situação de torcedor do que propriamente dito de qualquer outra coisa. E de fato, o Neymar ele é interessante porque o modus operandi dele poderia ajudar o Fluminense. Ser aquele cara que estava com vontade justamente. Um cara que sai, isso é importante comentar. Eu fico muito triste quando mudaram a perspectiva da situação. Um cara desse que reclama porque saiu é um cara que queria contribuir demais com o time dele. E é claro, né, tem toda aquela situação, mas quando ele saiu, o time meteu 2 gols no Flamengo. Eu gostei totalmente da análise de alguns que falaram assim, olha só, veja de uma outra maneira. Então se o time é tão bom sem o Neymar, por que o time sem o Neymar está sofrendo muito nesse campeonato? Porque muitas das vezes o Neymar não tem tido oportunidade de fazer vários jogos seguidos. De voltar justamente naquele desempenho. O próprio Filé falou que realmente ele é um caso que dá para ser trabalhado e dá para ser resolvido. Só que infelizmente nenhum outro clube do Brasil, sem ser o Fluminense, tem um cara igual ao Filé. Que para quem não sabe, é o cara que simplesmente fez com que o Ronaldo Fenômeno voltasse a jogar pelo Corinthians. Você já imaginou um cara que conseguiu fazer com que um caso perdido como o do Ronaldo Fenômeno pudesse acontecer? É de pensar, né? Então, tipo, a questão de tipo lesões, eu acho que ele teria menos. O Filé conseguiria justamente fazer com que o Neymar tivesse menos. É claro que tem justamente a situação de vontade de jogar e pra mim já fica isso eu vou falar isso depois. Mas essa vontade de jogar é interessante. Vamos ver se ele vai fazer isso daí ou não. E claro, né, a coisa mais importante é a análise dele, a análise sobre ele. E eu apontaria para você que a situação do Neymar ela tem muito a ver com a questão, isso é importante comentar, de duas coisas. Primeiro, o time do Santos provavelmente vai ser rebaixado. Tá? Se não for rebaixado, eu não acredito. Essa parte desse vídeo aqui não vai ter nenhuma utilidade.
Eu acho que ele vai continuar no Santos, se mantendo somente o ídolo do Santos. Se ele for rebaixado, ele vai escolher, ele vai ter duas escolhas. Primeiro, ou ele vai se tornar um jogador irrelevante em algum clube fora do Brasil. E aí a gente tem que pontuar que a MLS é bem relevante, né? Já tinha falado lá que o Chicago Fire, não a sério, o time, né? Chicago Fire FC. Nossa. Já tinha falado sobre isso, né? Só você pegar aqui, ó. Espera por hoje, fãs ligados, time dos Estados Unidos que demonstrou interesse no Neymar no período recente. Os bastidores porque trata a não contratação do brasileiro como um livramento e que ele teria sido uma dor de cabeça por não conseguir entregar o que é esperado. Então, o que eu estou demonstrando aqui para vocês é que inicialmente ele se tornaria irrelevante. Ou ele iria para um time de Série A que aportaria ele, e aí ele ficaria muito mal com o Santos. Tem toda a situação de amizade que ele teria junto com o Ganso e com o Thiago Silva, que são melhores amigos do Neymar, justamente no futebol. Isso daí ajudaria bastante, mas fora disso, seria uma escolha muito ruim para ele acontecer, tá? Esse vídeo vai ficar grande. Saindo do Neymar e indo para um outro jogador, John Arias. Só pra gente falar aqui, o Wolverhampton, ele tá em último colocado com 2 pontos, com 0 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, com apenas 7 gols marcados em 11 jogos e com 25 de gols contra, de saldo de gols de menos 18. Para tu ver só a situação problemática, né? Só para você ter uma noção, o primeiro fora do rebaixamento tá com 10 e ele tá com 2. Faltando ali pelo menos mais 27 rodadas para terminar. Provavelmente ele vai ser rebaixado esse ano, tá? Isso é importante comentar sobre isso. E bom, muita gente está falando, né, sobre a questão do John Arias, né, sobre essa questão do John Arias poder servir ao Fluminense de novo, né, poder voltar novamente. E é claro, né, tem vários empecilhos que é importante comentar, tá? Primeiro, o contrato dele, ele tem contrato de pelo menos 4 anos. Ele só está fazendo metade do ano. Ele só faria, se ele fosse vendido, ele só faria metade do ano, ou seja, você teria 3 anos e meio de contrato. Novamente, só para você ter uma noção, quanto mais contrato você tem, mais caro é você. Tá? Então você teria isso acontecendo no futebol do Fluminense. Seria um jogador que viria para o Fluminense muito caro nisso tudo. Mas por ser John Arias, talvez valeria a pena. Você também tem a situação do próprio Flamengo que quer contar com o jogador. Novamente, quando ele vê um grande jogador jogando pelo Fluminense, o Flamengo quer contar com ele, né? Porque o Flamengo é mesquinho. De fato é mesquinho. Mas aí tem aquela situação importante. Que além de ele estar satisfeito, e de fato ele está satisfeito, eu já fiz um vídeo falando sobre isso no Thiago da Hora do Flu, que fez essa informação, e que novamente o próprio Vitor Lessa averiguou essa informação, o Gabriel Amaral também averiguou essa informação e está correta. Teria 2 problemas. O primeiro problema é justamente esse que se falou,
que eu não sei se que o Fluminense conseguiria aportar essa situação. Claro que você teria esse aumento gigantesco na receita que não chegou ainda ao Fluminense pelo Mundial de Clubes, por ter sido vice-campeão, por ter sido semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Se teria isso, né, como uma ajuda de você não ter esse problema inicial. E da outra situação é justamente a vontade dele. A vontade dele de querer estar na Europa, principalmente. E que na verdade a história ele teria duas situações. A primeira situação é ele jogaria, ele é importante falar. Primeiramente que as pessoas na Europa se conversam bastante. Isso é importante comentar antes de qualquer coisa. E de fato, pelos números que ele vem apresentando, que até agora são nulos, ele até agora não ajudou em nenhum passe, o pré-passe nunca teve participação dele, ele sempre foi um jogador fracassado no Wolverhampton. Ele teria que fazer duas escolhas. E claro, quiser ter três escolhas, falando em 5, mas as duas outras não são o que pensar dele, porque eu acredito fielmente que ele já demonstrou que essas duas escolhas que eu vou falar agora não existem, que é justamente jogar na Rússia, que ele já falou que não queria, mesmo que o valor que ele seria vendido pelo Fluminense seria um valor muito alto, e também jogar pela Arábia, que também seria a mesma situação de jogar na Rússia, mas com a possibilidade de justamente ser visto melhor na Copa do Mundo, né, de clubes, de nação. E do outro lado você teria justamente ele jogar ou por uma equipe inferior ao Wolverhampton, continuando na Série A, então ele poderia sair de lá e entrar, por exemplo, numa liga portuguesa, numa liga norueguesa, numa liga polonesa. Não acredito que ele teria, por exemplo, vaga na elite dos 5, né? Tanto Inglaterra, França, quer dizer, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França. Eu não acredito que nenhuma das 5 realmente daria oportunidade para ele jogar. Então, ou ele teria que ser, por exemplo, um Portugal da vida, que seria o máximo para ele, ou ele teria que jogar um time irrelevante e completamente assim esquecido do restante, na minha análise. Eu já fiz uma análise dessa justamente quando eu falei sobre o Thiago Silva. E eu falei que, na minha concepção, o Thiago Silva iria vir para o Fluminense muito por conta disso. Senão ele mostraria justamente que ele não tem a vontade de jogar. E do outro lado você teria o Fluminense. Você teria também do outro lado a MLS, que seria dos Estados Unidos, que ele teria uma certa relevância, um futebol mais fácil, e teria também na elite, que seria bom para ele, e por fim ele voltar para o Brasil, especialmente para Fluminense ou Flamengo. Não acredito que o Flamengo seria mais o Fluminense nisso tudo. Dito isso, eu não creio justamente que ele vai querer se tornar irrelevante. Eu acho que ele vai voltar pro Fluminense, na minha concepção. Tá? Não é um achismo, é justamente a minha visão sobre isso tudo. Antes de falar mais sobre os outros 4 que tá faltando, se inscreva no canal, faz o triplo você que é curte, comente, compartilhe, rede social de criação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, saindo de John Arias, indo para André, que também seria outro, né? Todo mundo esquece que o André também joga no Wolverhampton. Todo mundo esquece. A diferença do André, isso é importante falar aqui, mostrar aqui por favor.
A diferença do André, que tem 24 anos, pro John Arias, que tem 28 anos, são 4 anos. 4 anos de desenvolvimento. Em que, tecnicamente, hoje o jogador ele está desenvolvido entre 29 e 30 anos. Ou seja, o John Arias ele tem pouco a desenvolver. Diferente do André, que tem muito a desenvolver. E que pode se tornar ali. É claro que pelo time dele tá também sendo rebaixado, novamente é o mesmo time, né? O Wolverhampton, que é o mesmo time de André, e que está perdendo diversas vezes, e que diversas vezes ele nem tem sido titular do elenco, né? Ele jogou aqui como titular, mas em diversos momentos ele não tem sido titular desse elenco. Ou ele tá fora, ou ele tá mudado, mas ele não vem sendo usado muitas das vezes. Ele vem sendo sempre reserva somente na situação toda. É claro que chama atenção sobre essa situação do Fluminense. E aquela situação, né? Ele, da mesma forma que é mais fácil, isso é importante comentar, mais fácil de ele vir pro Fluminense, e aí só pra dar um detalhe, por exemplo, histórico, quando o Fred veio pro Fluminense, quando o Fred chegou ao Fluminense, Fred chegou ao Fluminense, que foi justamente em 2009, 2009. Então, a gente tem aqui 11, 16 anos. Fred. 16 anos. Tá certo isso? Tá. Ele tem 42 anos. Menos 16 seria 2, seria 40, 14, 30, 26 anos. Ele tem 26 anos. Ele poderia ter voltado, por exemplo, para vários lugares. O que demonstra que André também pode voltar para vários lugares. Ou seja, a situação de que ele sair e voltar para o Fluminense e poder voltar para a Europa um pouco melhor e com mais força ainda da situação toda, faria com que a facilidade da volta dele acontecesse. Novamente, pegando o caso, por exemplo, do Fred, que quando saiu e estava justamente no time da zona de rebaixamento e ele conseguiu até vencer 2 títulos brasileiros, ele foi até alguns times querendo a contratação dele fora do país. O que isso poderia acontecer com o André no Fluminense? Agora, do outro lado, igualmente que essa situação deixa mais facilmente o André voltar para o Fluminense, você teria também a situação do André do André não voltar para o Fluminense. Porque se ele tem escopo e se ele tem ainda poder dentro da Europa, e ele ficou por mais tempo do que o próprio Arias, é claro que os times da Europa, normalmente que se conversam nisso tudo, vão querer contar com o jogador dentro de campo. E até mesmo de umas outras ligas. Até continuando, até entrando em algumas ligas, por exemplo, eu vejo ele numa liga francesa, numa liga italiana, até teve a situação do da Juventus, né, com o André, né? Juventus, André. Tá vendo? Que o Juventus monitorou o André para substituir o... Tá vendo aqui? Cadê? Qual é o nome do cara?
Douglas Luiz. Tá vendo? Então, realmente assim, ele tem ainda essa força dentro disso tudo. Ou seja, é, diferente do John Arias, que as pessoas já veem ele como um teto, o André não teria esse teto, então ele teria muito a poder a contribuir nisso tudo. A situação é justamente que é isso, né? Tanto você tem a facilidade quanto tem a dificuldade do André dentro disso tudo. O vídeo tá longo, hein? Vai ficar longo, hein? Que ainda tenho ainda 3 jogadores pra falar. Esse vídeo vai ser o mais longo que vai ter. Talisca, eu acho que a versão mais curta é justamente o seguinte. Talisca, né? Ele é um jogador que o Fluminense pretende justamente, né? Ele tem 31 anos de idade. Ele é de 94, cara. Ele é... Ele é 4 dias mais novo do que eu. Bem novo, né? E claro, né? Ele tem força dentro do próprio Nasser, né? É o Nasser, né? Hoje ele tá no Al Nasser, no Fenerbahçe. Estranho, tá com a camisa aqui do Al Nasser, mas tudo bem. Ele estaria ali. E é claro que o Fenerbahçe, ele normalmente é interessante, né? Porque o Fenerbahçe é o mesmo do Felipe Melo. Que ele já foi justamente, né? Quer dizer, ele jogou contra o Fenerbahçe e ele conhece muito disso tudo. Ele com certeza ele teria a situação de Wagner, né? Ele joga como meia, mas não é meia, é centroavante. Tá. Ele teria justamente ali um lugar legal ali dentro do Fluminense. A única situação problemática é justamente o salário, que é um salário alto. Fora isso, eu não vejo a situação de tipo, não, ele não vai vir pro Fluminense. Tá? É uma vontade, espero que ele realmente venha. Ele não veria como meio ofensivo, tá? Normalmente. Ele joga até como centroavante, né? Ele joga como centroavante, como ponta direita e como meio ofensivo. Ele é um cara que é mais justamente um cara de mobilidade, justamente, né? Bem versátil mesmo. Poderia ajudar muito o Fluminense nisso tudo. E, de fato, a situação é justamente ele querer. E, claro, né? Como analista, para mim seria uma ótima contratação. Seria, para mim, uma das melhores contratações do Fluminense. Tá. Entrando para Nino, que tá no Zenit. E aí é importante, né? Nino, pra mim, ele tem um tema legal sobre isso tudo, né? Só pra falar antes, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Rede social da criação de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar a falar mais sobre. Vamos lá. O grande problema do Nino é justamente o seguinte. Quem acha que o Nino vai voltar pro Fluminense por conta do protocolo Copa do Mundo, não sabe o que tá falando. Estamos a menos de um mês, estamos a menos de 8 meses para a Copa do Mundo de Nações, tá? Só para falar aqui, ó. Copa do Mundo 2026. Quando começa? Vai começar dia 11. Ou seja, menos de 7 meses. Menos de 7 meses ali. A situação é, já se configurou quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva. Pode ter uma ou outra situação que ele está tentando achar ali a titularidade, mas eu acredito que já tem um quarteto ali da situação toda, né? Que é Fabrício Bruno, Éder Militão, Marquinhos e um quarto aí que provavelmente não seria o André. Ou seja, se você acredita fielmente
que o André voltaria pro Fluminense para tentar pegar uma vaga na Copa do Mundo, eu discordo de você. Na minha concepção, é só para você ver, né? O Luiz Henrique, que é o Luiz Henrique, que joga na Zenit, tá jogando pela seleção brasileira. Agora, o Nino, ele não tá. Ele não tá. E eles jogam no mesmo time. Ou seja, não tem essa questão justamente de que ele tá pensando na Copa do Mundo de clubes e vai voltar para o Fluminense. Esquece. Ele voltaria se ele quisesse mesmo. E na minha concepção, há tempo dele voltar. Seria muito bom para o Fluminense ele voltar, tá? Muito bom para o Fluminense ele voltar. Por fim, mas não tão menos importante, vamos falar sobre Reinaldo. E é muito mais não de contratação, mas propriamente dito da situação toda que está acontecendo. Ele chegou no podcast do Chala e falou que o Fluminense tentou contratar ele em dois momentos. A primeira com o Diniz, que ele já teve o carinho e apoio justamente dele dentro do próprio São Paulo. E a outra com o Mano Menezes. E normalmente que ele rejeitou a situação toda, né? Eu acho que ele já jogou com o Mano Menezes no próprio Grêmio, não sei. Deixa eu ver aqui uma coisa. E nunca jogaram ali realmente nessa situação toda. Então, tipo, foi uma escolha. Seria bom contar com ele, né? O Reinaldo é um jogador interessante. A gente vê justamente a situação dele, né? Eu não entendo porque ele nunca foi sequer cogitado por uma seleção. Ele sempre foi um ótimo jogador. O meu amigo de arquibancada falou que, tipo, a única possibilidade é justamente que ele não é uma boa pessoa da situação toda. E é isso, né? É uma reflexão sobre isso tudo que eu tô trazendo para vocês. Então eu falei sobre Neymar, John Arias, eu vou colocar Arias, né? Então Neymar, Arias, André, Talisca, Reinaldo e Nino, tá? São os jogadores que eu falei sobre no Fluminense, né? Sobre 5 que poderiam ter sido contratados e um que tentou se contratar e não foi pra frente. E é isso, tá bom? Essas que são as minhas opiniões. Eu sei que Talisca e Reinaldo é pouca coisa, até porque tem pouco fragmento, mas demonstrei tudo ali. E os outros jogadores é sobre as dificuldades que eles teriam de contratar, mas claro, se eu tivesse todos ali em mão, eu ficaria muito feliz em contar com eles. Tá bom? A única coisa que eu tenho que ver aqui do Reinaldo, só para gente finalizar aqui, é porque eu sempre me esqueço, é que ele é lateral. Ele é lateral esquerdo. O René, eu nunca me lembro. O René, ele é lateral esquerdo. Seria muito bom, né? Contar com. Imagina Reinaldo de um lado e Samuel Xavier do outro. Seria forte o Fluminense. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais em criação de vídeo. Twitter dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Se me você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.